idealizador dessa obra, Leandro Cristo, por cada ensinamento todos os dias da nossa jornada. Muito obrigada. E por falar em jornada, o sentimento que me traz hoje aqui e que me preencheu até o momento foi o sentimento de realização. E aí, por falar em realização, vamos falar de propósito. Pois bem, essa palavra é uma palavra que tão frequentemente a gente tem escutado, né? Por quê? Por que essa palavra, vira e mexe, a gente escuta por todos os cantos que a gente anda? É uma palavra nova? Ela é recente? Nada disso. Ela é muito antiga. E há muito tempo ela vem sendo falada. Shakespeare já dizia que o propósito da vida é descobrir o presente. Tudo que está dentro da gente e como utilizá-lo. E antes de eu falar um pouquinho sobre propósito, um pouco mais sobre propósito, eu quero passar para vocês como foi o meu encontro com o meu propósito de vida. Bom, em novembro de 2019, eu deixei a minha carreira de nutricionista. Eu já exercia há mais de 20 anos, só que eu não me identificava mais com aquele trabalho. Justamente com a nutrição, né? E a gestão de pessoas, não. A gestão de pessoas era o que me estimulava. Mas a nutrição, não. Então, eu resolvi deixar. E fui para casa cuidar dos meus filhos. E aí foi então que, em março de 2020, veio a pandemia. E aí, o mundo voltou para casa. E muitas pessoas aproveitaram essa volta para casa para voltar para essa casa, para dentro de nós. E foi isso exatamente que eu fiz. Eu entrei pelo caminho do autoconhecimento. E quem já percorreu esse caminho sabe que é um caminho sem volta. Pois bem, eu me dediquei ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento de uma forma muito profunda. E foi então que eu comecei a conectar algumas coisas e alguns momentos da minha vida e passei a estudar. Usei esse período que eu estava em casa para estudar, fiz as minhas formações em coaching e a cada formação eu me identificava mais. Eu compreendi que eu já usava a essência do coaching nas minhas lideranças. E foi então que eu percebi que a minha transição de carreira não era uma transição. E quem já viveu uma transição de carreira sabe, é um processo de luto. A gente entra num vazio. A gente tem que se desconectar daquilo que foi seu companheiro e seu sobrenome durante tanto tempo. Mas eu entendi que era mais que isso. Era um aprimoramento de carreira. Porque eu já tinha essa conexão muito forte. Tudo isso para dizer para vocês que quando a gente entende e encontra e bate de frente com o nosso propósito, gente, abre uma tela e uma história na sua frente, que é a história da sua vida. E aí você entende cada passo que você deu, cada caminho que você escolheu, e percebe que eram esses os passos, eram esses os caminhos. Não teve nada de errado. Pois bem, e o que é o propósito? O propósito é um ingrediente único e exclusivo que cada um de nós temos aqui dentro. E nós trazemos desde o nosso nascimento. É o seu dom, é a sua melhor habilidade, é aquilo que você faz de olhos fechados, é aquilo que você faz e não percebe que o tempo passou, é aquilo que você faria até de graça. E ele nos inspira e nos impulsiona. E além disso, ele tem um poder de impactar as outras pessoas. Então você promove um movimento
mas o impacto acontece nos outros. E é sempre um impacto positivo. Então, propósito é ação. Ele sempre começa com um verbo. E aí, para confirmar mais ainda para vocês, e aconteceu comigo, e por isso eu vou repassar a vocês, o que acontece quando você encontra lindamente o seu propósito, entende toda a sua trajetória, embala esse propósito e guarda ele dentro de uma gaveta. Para depois, para mais tarde, para quem sabe um dia. Foi isso que eu fiz. E aí o que aconteceu? Eu voltei ao mundo corporativo, aquele mundo que eu já não me identificava mais. E, gente, eu me perdi completamente. Completamente. Mas foi uma experiência muito rica, porque eu consegui entender que aquele não era mais o meu lugar. E aí, infelizmente, eu adoeci. Adoeci fisicamente e mentalmente, porque o conflito era muito forte. Foi quando, em abril de 2021, um acontecimento me abalou demais. Meus pais faleceram com diferença de 24 horas. E aí eu posso dizer a vocês, eu mais do que depressa recorri a essa casa novamente. Uma, porque eu sabia que aqui eu os encontraria novamente, porque os nossos pais estão dentro de nós. Então, a qualquer momento que eu precisasse, era aqui que eu encontraria. E outra, porque aquilo que eu havia guardado dentro da gaveta, que fazia e dava sentido à vida, e nesse momento eu precisava de alguma coisa que me devolvesse o sentido à vida, então eu fui mais do que depressa ao encontro novamente do meu propósito. E aí, pedi minha demissão, enfrentei novamente a sociedade, um tanto capitalista e muito pouco consciente. Enfrentei e voltei ao meu propósito e agarrei com toda a força do mundo. Mas agora era diferente. Eles, os meus fiéis seguidores, não estavam presentes. Mas eu resolvi seguir mesmo assim. Sem eles, mas por eles, principalmente. E por mim. E aí, gente, eu mergulhei nos estudos, abri minha empresa, escrevi meu capítulo e comecei a atender os meus clientes. Tudo foi acontecendo de uma forma muito mágica. E foi no meu pior momento do luto, porque tudo isso eu vivi no período do luto, que eu escrevi o meu capítulo. E eu digo que no meu pior momento, eu escolhi as melhores palavras para compor esse capítulo. Bom, e aí, voltando a falar desse capítulo, propósito nas empresas, o que é isso? O que isso quer dizer? Assim como para cada um de nós, o propósito, ele traz sentido de existência. Ele causa um impacto no mundo. Não é diferente para as empresas. O mesmo acontece nas organizações. E Simon Sinek fez uma apresentação através de uma metodologia muito prática, porém bastante delicada, com 3 perguntas que a empresa deve fazer a fim de ir de encontro ao seu propósito, que é o quê, o como e o porquê. E aí você precisa responder essas questões de uma forma ampla. Eu costumo dizer que o propósito da empresa, ele emerge das pessoas que estão na empresa. Então, é sempre importante que isso seja feito a várias mãos. Levando em consideração de que o que é
todo mundo vai saber responder. O cliente sabe responder o que a empresa faz, o funcionário sabe responder o que a empresa faz, o dono da empresa sabe responder o que a empresa faz. Isso é muito simples. Então, é muito mais fácil de se preencher. O como, algumas pessoas conseguem descrever como que a empresa faz determinado produto ou serviço. Agora, o porquê é a cereja do bolo. Quase ninguém consegue responder o porquê a empresa faz o que faz. E é aí que está o caminho. E é esse o caminho que deve ser seguido a várias mãos e a vários corações. E esse é o exercício que eu proponho no final do meu capítulo. E é importante que ele seja praticado de uma forma coesa, porque clarificando o seu propósito, você parte para comunicar todos os seus stakeholders do seu propósito. Então, fornecedores, colaboradores, sócios, a sociedade, todo mundo fica ciente do seu propósito. Em seguida vem a prática desse propósito. Ele precisa estar inserido no coração de todo o corpo de trabalho da sua empresa. Dessa forma, cria-se uma conexão tão forte, tão duradoura e tão sutil, que você consegue fortalecer sua marca. Você consegue atingir a sua lucratividade, os seus resultados, o seu posicionamento no mercado, através dessa conexão. Por isso, propósito e lucratividade têm tudo a ver. E eu gostaria de trazer para vocês, em forma de homenagem também, porque eu não posso deixar passar de forma alguma. Então, para concluir essa minha apresentação, eu trouxe uma mensagem, dentre muitas, que meu pai deixou, e eu vou dividir com vocês. Nós não estamos ensinando, estamos transmitindo um conhecimento. E vocês não estão aprendendo, estão lembrando o que já sabiam. Todas as respostas e todo o conhecimento está dentro de cada um de nós. A gente só precisa virar o nosso ponto de vista, olhar para dentro de nós e procurar as respostas, as perguntas e o caminho para cada um de nós seguirmos. Muito obrigada. Esse é a gestão do propósito, trazendo para vocês o propósito nas empresas. Obrigada, Elaine. Uhul! Que linda! Muita entrega. Nossa, olha, você tinha protocolo, gente. Para quem estiver conduzindo, não se emocionar, acabei de lascar com o protocolo agora, tá? Fá, que entrega linda, que entrega rica, né? E que demais a gente se conectar, né? De começar exatamente falando de propósito. Quem quiser o contato da Fátima, contato@gestãodopropósito.com.br. Também encontra no @gestãodopropósito no Instagram. Siga, porque realmente a Fátima tem muito conteúdo para entregar. Muito obrigada, Fátima, por essa entrega tão linda. Bom, gente, vamos caminhando aqui, vamos seguir o roteiro. A minha próxima convidada para falar antes de se tornar um empresário, saiba quem você é a Carolina Cavalcante de Oliveira. A Carolina, gente, ela é administradora, consultora, palestrante, mentora e escritora. É especialista em gestão estratégica e desenvolvimento de pessoas, voluntária como contadora de histórias em hospitais de Curitiba. Olha que demais isso. Carol, ela tem 38 anos, casada com Osíris Ferreira de Oliveira e é mãe do Miguel.
Ela é formada em administração de empresas, bacharel em direito, pós-graduada em gestão de pessoas e MBA em direito trabalhista e previdenciário, pós-graduada em advocacia extrajudicial. Ela é formada também em coach e master training, palestrante de inteligência emocional, tem uma empresa de consultoria de gestão de pessoas e uma empresa digital de semijoias, a Magnific Store. Então, as mulheradas de plantão já vai clicando para se conectar. E é uma pessoa que sabe o que deseja e onde ela quer chegar. O propósito de vida da Carol é auxiliar as pessoas a descobrirem a própria identidade e, com isso, encontrar o seu propósito de vida. Carol, a palavra é com você. Boa noite a todos que estão aqui. Como falar depois da Fátima? É um desafio maravilhoso, né? E eu estou muito emocionada, minha voz está um pouco embargada ainda. Então, gratidão, Fátima, pela tua entrega. Gratidão a Deus e gratidão a todos os coautores, meus colegas. Gratidão a você, Elaine, a Graça, pela disponibilidade, pela ajuda, sabe, por ser companheiras, apoiadoras, mesmo nos momentos difíceis de todos os coautores que nós passamos o dia a dia. E principalmente também o Leandro Cristo, por sempre estar nos apoiando, sabe, chamando, conversando, dando direcionamento, gratidão eterna. Então, esse é o meu propósito de vida. Realmente é auxiliar as pessoas a saber quem elas são. Como assim, Carol? E a minha pergunta primeiro a todos vocês: quem você é? É uma pergunta tão fácil, tão simples, mas com tanta profundidade. E quando fizeram essa pergunta para mim, foi muito difícil de responder. Mas por que, Carol? Como assim? Eu vim de uma família disfuncional. Eu fui criada só por mulheres. Meu pai abandonou minha mãe quando ela tinha 15 anos, eu tinha 1 ano de vida, e se separaram, eu nunca vi meu pai. Então, pensa, e eu sempre com essa vontade de conhecer meu pai, da onde eu vim, né? Por que me deixou, não quis saber de mim. E isso foi forjando minha identidade. Toda vez que me perguntavam, Carol, quem você é, eu não sabia responder, porque eu fui criada de uma forma totalmente, né? Todos os meus amigos tinham pai e mãe, eu não tinha. E isso foi colocando em mim uma dor. E eu buscava resposta em pessoas, em coisas, enfim, em várias situações eu não conseguia achar. E toda vez que falavam para mim, Deus é pai, eu não conseguia nem me conectar com Deus, porque eu falava, se Deus é pai, meu pai terreno me abandonou, imagina aquele que eu não vejo. Isso foi criando em mim algo surreal, uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem visão, uma pessoa que não sabia escolher, uma pessoa sem decisão. E eu percebo hoje, claro que a gente fala em dores, né? A Fátima falou da sua dor também, eu estou falando de uma dor, e a dor, ela tem muito valoroso, né? Algo muito valoroso na dor. Então, a gente acaba tirando da dor um sentido, uma resposta. E eu fui para a busca do autoconhecimento, e nessa busca eu encontrei Deus. Eu fui atrás do meu pai não quis saber de mim, eu tive uma busca constante sobre isso. Enfim, ok, contudo, eu fui atrás de uma resposta, e eu encontrei nessa resposta Deus, e Deus veio através da sua soberania e falou, mesmo que seu pai, sua mãe te abandonar, eu nunca vou te abandonar. E isso foi algo impactante na minha vida. E isso mudou minha história, eu consegui entender o meu propósito de vida, meu propósito, meu chamado dentro de tudo isso. Então, eu queria compartilhar meu testemunho com você que está aqui, mas eu quero falar sobre identidade. Identidade é algo muito profundo. Quando você consegue achar sua identidade, você consegue achar seu propósito de vida. Foi aquilo que a Fátima colocou. Quando você sabe quem você é, por que você veio no mundo, você consegue achar o seu propósito, que está tudo a ver, tudo relacionado com a sua identidade. Você consegue escolher, decidir coisas do dia a dia, decisões pequenas, o que você quer fazer, se você quer, qual formação quer fazer, um carro, qual carro que você quer comprar, a cor que você quer comprar, enfim, decisões do seu dia a dia.
E isso que eu quero deixar aqui nessa noite. Eu quero que você olhe para si mesmo, ou olhe no espelho, use essa ferramenta. Se olhe no espelho hoje e pergunte: quem é você? Mas com muita humildade, com muita verdade. Sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas acham que sabem quem são, pelo que elas fazem ou pelo que elas têm. Isso não é identidade. Você não é aquilo que você faz. Ah, quem é você? Ah, sou advogada. Você não é isso. Isso não é a sua identidade. É a sua crença de fazer. Você está fazendo algo, mas você não é aquilo que você faz. Quem você é? Você não é aquilo que você tem. Você não é aquilo que você possui. Não é um carro importado, não é casa. E eu não estou dizendo que isso não seja bom, é maravilhoso, não é? Mas, contudo, quem você é na sua essência? Por que que você veio para a Terra? E daí está tudo relacionado com a sua identidade, que tem a ver com o seu propósito de vida, que é o que a Fátima trouxe hoje aqui. Eu quero trazer essa reflexão, por quê? Porque quando encontrei minha real identidade, que está em Cristo, e eu falo sobre isso sobre o meu capítulo, está em Cristo, lá em Gênesis, capítulo 1, 26, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso é muito forte em mim, porque ele está dentro de nós, e aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, nada disso, eu estou falando de fé, de algo maior, né? Então, realmente, quando encontrei essa resposta de quem eu sou, por que eu vim no mundo, por que meu pai não quis saber de mim, eu consegui encontrar essa resposta e saber que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, me desejou, me amou, eu consegui ser aceita, eu consegui sentir amor, eu consegui ser amada por Deus antes mesmo do meu pai e da minha mãe. Isso me traz uma paz, algo que mexe com o meu espírito. E eu falo sobre isso no meu capítulo, eu faço essa pergunta para você. Quem você é? Quem você quer se tornar? Aonde você quer chegar? E se você não é aquilo que se você não é aquilo que você deseja ser, como fazer isso? Essas são as 3 perguntas que eu deixo no livro. E eu também trago dicas de como ir em direção a isso. Pense na sua história. Aceite a sua história. Não ache culpados. Não queira achar desculpas e nem culpados. Sabe por quê? Porque ninguém é culpado. Aceite e tente ressignificar a tua dor em algo bom. Porque meu pai me abandonou, eu fui atrás do meu pai me negou pela segunda vez, e quando eu ressignifiquei e entendi que mesmo meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor nunca vai me abandonar, eu entendi porque o Senhor me fez passar por tudo que me fez passar. Ele estava me capacitando para que hoje eu pudesse estar aqui, falando aqui para você que está me ouvindo, ter autoridade, para que eu possa ter autoridade de falar, eu sei, a tua dor é grande, eu entendo, eu respeito a sua dor, mas ela não é maior do que o teu propósito e a sua identidade. Que você possa entender isso, que você possa aceitar e ressignificar. Ressignifica a tua dor. Coloca motivo para que você consiga seguir falando mesmo. Hoje eu falo sobre a minha dor, né, do meu pai me abandonar. Antes eu não conseguia falar sobre isso. Hoje eu falo, eu sei que eu vou ter um tempo certo para reencontrar ele, não é agora, né, futuramente, mas ressignifiquei em algo bom, e isso, para mim, em toda dor eu faço isso, eu tento ressignificar algo que trouxe uma mensagem ruim, eu ressignifico em algo bom, para que eu possa tirar dessa dor um aprendizado. Então, a minha mensagem para você hoje aqui, que com tudo que a Fátima falou, entenda, a gente só consegue clarificar o nosso propósito quando a gente entende quem nós somos. Porque eu estou na Terra, porque eu estou aqui. E isso tem muito a ver com o que Deus pensa de você, que ele está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23. E várias passagens Deus fala quem você é mais que vencedor, você é uma geração eleita, né? E também aquelas pessoas que estão perto de você. Aquelas pessoas que são seus pais, pessoas responsáveis lá de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 8, que é esse período que nós forjamos, né,
nossa identidade. Então, o que seus pais falaram sobre você? Talvez você precise ressignificar isso também. E para que a gente possa ter sucesso, seja em qualquer área da nossa vida, seja no relacionamento com o nosso cônjuge, seja o relacionamento com os nossos filhos, seja nos nossos negócios, seja onde nós estivermos. Se eu não souber quem eu sou, a minha real identidade, você não vai conseguir ter bons relacionamentos, seja em qualquer esfera. Até na escolha de mercado, até no negócio, até no relacionamento com sócios, você não vai conseguir se colocar como aquela pessoa que sabe quem você é, posicionado. Eu sei para onde eu estou indo. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou, então qualquer lugar serve, qualquer direcionamento eu vou seguindo, deixa a vida me levar. Então, assim, entenda quem você é primeiro, para que você consiga se colocar no lugar certo, com o posicionamento certo, com a direção certa. Eu não estou falando aqui que você não vai errar. Talvez você vai errar e talvez está tudo bem sobre isso. Ressignifica e vamos embora. Mas a tua identidade, ela tem que falar fortemente quem é você. As pessoas, elas têm que olhar para você e saber quem você é, e tudo que elas falarem tem que bater com aquilo que você sabe quem você é. As pessoas estão falando que eu sou isso, mas eu não sou. Então tem algo que realmente você está comunicando de forma errada. Você precisa rever isso. Então eu queria deixar esse convite a você que está me ouvindo. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo. Então, busque o autoconhecimento, busque a sua real identidade com toda a humildade, com toda a verdade. Não tem problema. Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. E esse é meu convite nessa noite. Que você busque a sua real identidade. Que você saiba quem você é. E que você consiga responder todas as vezes que te perguntarem de forma rápida e direta quem você é. E não tem problema, porque você acha que você precisa agradar todo mundo. Não precisa agradar todo mundo. Não precisa, tá? Quem precisa te amar, ela vai continuar te amando do mesmo jeito. Se aceite, se respeite, se ame, se conheça e busque sua real identidade. Eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento você vai conseguir chegar no seu alvo e vai conseguir chegar lá e olhar para trás e falar: uau, valeu muito a pena a minha jornada. Como eu estou com esse sentimento agora. Olhar para esse momento e falar: uau, cheguei. Isso é maravilhoso. E essa mensagem que eu queria trazer essa noite. Gratidão a todos. Muito obrigada. Que linda, Carol. Parabéns por uma história tão rica. E olha como as conexões, né? Elas aconteceram, né? Carol nos provocou a pensar sobre quem nós somos, o porquê que viemos à Terra, né? Provocações tão importantes, né? Inclusive aí o presente de ressignificar, né, as nossas dores. Obrigada, viu, Carol? O contato da Carol é carolcavalcante.pet@gmail.com e no Instagram a Carol está @carolcoach.oficial. Carol, muita gratidão, viu, pela sua entrega linda também. Agora, gente, o nosso terceiro convidado, lá do outro lado do oceano, tão pertinho de tudo isso que está acontecendo, né, gente? E que só aquece o coração de saber que estamos aqui em oração, né, por tudo isso que está acontecendo no mundo. Coragem para virar a chave, o capítulo do meu querido Hugo Renato. O Renato, ele tem aqui a questão de ser CEO do grupo Windows Shop Player na Europa, executivo de negócios internacionais, mentor e gestor de pessoas, especialista em gestão estratégica de clubes de futebol, palestrante poliglota, diretor executivo do grupo Premier Mentoring na Grécia. Hugo, é com você, meu querido. Boa noite. Calispera, Boa noite. Nossa, fica até difícil de falar, né? Tanta gente boa.
e a forma contributiva da Fátima, da Carol, a pequena gente, né? Sensacional. Mas imagina, você que está vendo a gente, de repente, tão cansado, né? Eu acredito que se você está aqui, é porque está buscando um crescimento pessoal, profissional, uma mudança de vida, uma virada de chave. Imagina você trabalhando a noite inteira e bem cansado, e você acorda no outro dia, você chega no outro dia para finalizar o seu trabalho e bem cansado e sem nenhuma disponibilidade, nenhuma disposição, né? E você vai dormir. Ainda que você durma, você não vai conseguir descansar, como se você tivesse dormido a noite inteira. E foi assim que os discípulos de Jesus estavam quando Jesus ele estava pregando no meio da multidão e ele avistou 2 barcos. E saindo de todo o contexto eclesiástico, né, entrando mais realmente numa história, ele avista 2 barcos e se afasta da multidão. E aí, engraçado que ele vê os pescadores lavando a rede. Então, veja bem, ele estava lavando a rede. Ou seja, eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pescado nada. As redes estavam sujas, eles estavam cansados. Talvez igual você, que está aí vendo essa palestra agora, cansado de tentar, cansado de, bom, eu vou começar a vender um produto digital, agora eu vou começar a vender dropshipping, agora eu vou mudar de carreira. Eles estavam bem cansados, igual você está agora. Talvez você esteja já desanimado, igual aqueles pescadores. Eles pescaram, eles tentaram a noite inteira. E aí, um homem chamado Jesus falou assim, não, volte e lance a rede. E eles falaram, mas mestre, a gente já passou a noite inteira e não pescamos nada. Mas, se é o Senhor que está falando, nós vamos lançar a rede. Essa é a minha provocação. Talvez a sua rede está suja. Talvez você esteja cansado. Talvez você já não aguenta mais. Talvez você já passou a noite inteira pensando, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Ai, eu já não aguento mais. Então você chega, meu Deus, quando vai ser minha vez? Eu vejo fulano, eu vejo ciclano. E a rede está suja, sem peixes. Talvez você que esteja aí agora, assistindo essa live, assistindo essa palestra, esteja preocupado com amanhã. E aí, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, mais uma segunda-feira, gente, o primeiro trimestre já foi embora. O que eu vou fazer? Eu já fiz minhas promessas na virada do ano, mas nada aconteceu. Então, nós viemos trazer um manual para vocês, com 19 escritores, com experiências de vida fantástica, que vai te auxiliar a você não precisar passar o que nós passamos para chegar onde nós chegamos. Então, talvez você esteja cansado, talvez você fale, meu Deus do céu, eu acho que era isso que eu precisava. Eu precisava desse empurrão. Então, quando você começar a folhear este livro, este manual, você vai conseguir encontrar histórias incríveis e inspiradoras. Então, talvez você já esteja cansado de jogar rede, talvez você virou a noite inteira, está exausto. Agora, imagina que eles estavam indo descansar já. Eles falaram, quer saber, já não deu nada, deixa eu lavar essa rede aqui, já fiz o que eu tinha que fazer, então agora nós vamos descansar. E aí é cansado que Jesus provoca eles. Vai lá, joga de novo. Então, quando você estiver cansado, eu trago essa experiência do futebol, eu trago essa experiência do mundo esportivo. Quando você estiver cansado no seu limite, vai mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Vira mais uma página desse livro. Começa pelo capítulo 1. E aí você está cansado. Vai até o 2. Vira mais um pouquinho. Vai até o 3. Aí quando você estiver bem cansado, você vira de novo. Vai até o 4. E isso vai te dando uma expertise, vai te dando uma experiência maior. Talvez você esteja bem cansado, desanimado. Mas jogue a rede. Continue jogando a rede. Ouça pessoas que já passaram por onde vocês querem chegar. Então, a experiência desse livro é para que facilite o caminho de vocês para não precisar passar por onde nós passamos. Essa é a primeira provocação. Então, se estiver cansado, lembre-se, continue, tá? Mais um pouquinho. Que esse mais um pouquinho cansado
vai fazer a diferença lá na frente. De forma inestimável, nós que somos coautores, nós viemos trazer para vocês experiências que são como GPS. O GPS, ele simplesmente serve para te dar direção de algo que você já sabe onde você quer chegar. Então, o engraçado é que quando nós vamos chamar um Uber, um motorista de aplicativo, nós vamos iniciar uma viagem, é normal nós colocarmos o destino. Mas antes da gente colocar o destino, a informação principal é onde nós estamos. Qual é a nossa posição? Saber entender aonde nós estamos é saber como começar. Então, vemos nesse mundo as pessoas olhando o cenário já, aonde quer chegar, aonde quer performar, e esquece de onde está. Então, vai começar um GPS, vai começar uma rota, se posicione, se localize. A partir dali, você vai gerar um plano. E quando você gerar esse plano, vai ser muito mais prático quando o GPS lhe dizer, em 200 metros, vire à direita. Olha, vão aparecer algumas tentações a 20 metros, a 30 metros, a 40 metros, parecendo um atalho. Não pegue, siga a rota correta. A 200 metros, então vire a 200 metros. Siga as orientações. Por que eu estou falando isso? Tinha um camarada chamado Noé. Ele era um agricultor. E aí ele foi convocado a construir um dos maiores projetos da humanidade, que todo mundo conhece, a Arca de Noé. Vocês acham que Noé não teve medo? Teve medo. Como eu e você nessa noite. Talvez nós temos medo de começar algo novo. E mesmo às vezes sem vocação, você tem que ter coragem. Coragem. Ouvindo com obediência, ouvindo aquela escuta ativa, as orientações e ter coragem. Noé, ele ouviu as orientações e construiu uma arca. Ele não era um marceneiro, ele era um agricultor. Mas para que desse certo, ele precisou desses dois componentes, obediência e coragem. E você vai começar algo, quando você lê o nosso livro, você vai precisar de personalidade. Você vai precisar se afastar de pessoas que talvez queiram te puxar para trás. Como Noé fez? As marteladas de Noé incomodavam. Simplesmente porque ele teve coragem de virar a chave. Ele teve coragem de ser o protagonista daquela história. E para isso, ele teve que ter personalidade. Ele foi julgado, ele foi chamado de louco, ele foi chamado de bitolado. E talvez você, que vai começar o seu negócio agora, você está tão concentrado, tão focado, que as pessoas vão falar, nossa, ele está ficando louco. Ele está ficando bitolado. Como ele trabalha, ele vira a noite trabalhando. Quando você chegar nesse nível, acredite, vocês estão no caminho certo. Quando começar a incomodar a galera, é porque vocês estão no caminho certo. Eu me sinto muito privilegiado de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês aqui. Eu comecei minha história como jogador de futebol e posso dizer que foi um passeio por 35 países. Hoje eu defendo alguns idiomas, né, e já tive a oportunidade de estar nos 6 continentes. Então, juntando um pouquinho do que a gente aprendeu, a gente está tentando transvestir, emprestando as nossas palavras nesses livros, nesses capítulos. Então, quando você recebe um convite de compartilhar a sua história com as pessoas, não tem algo mais louvável. Porque você entende que um pedacinho de você pode transformar a história de uma pessoa. Um pouquinho do que você passou, aquela dor que você passou lá atrás, você entende hoje que era para dar vida, para dar sentido a outras pessoas. Então, você que está nessa palestra agora e anotou, fique atento aos sinais que estão saindo dessas apresentações. São apresentações que estão sendo carregadas de emoção. São apresentações que, por mais que nós tenhamos treinado para apresentar, quando chega na hora de apresentar, nós falamos do nosso coração. E esse livro, que as pessoas falam bastante, chamado A Bíblia Sagrada, ele fala que a gente fala do que o coração está cheio. E nesse momento, o nosso coração está cheio de gratidão. Nesse momento, o nosso coração está cheio de emoção. Nesse momento, o nosso coração ele está cheio de novos caminhos.
e a gente quer transbordar na sua vida. Então, essa obra que o Leandro Cristo nos convidou para fazer parte, talvez inspirado por Deus, ou talvez inspirado pelo propósito da ação coletiva, ele escolheu a dedo pessoas que pudessem trazer fragmentos de vida para formar algo grande na sua história. Eu sou o Hugo Renato, eu escrevi o capítulo número 8 e falo sobre a coragem de virar a chave. Muito obrigado. Uau! Que entrega linda, Hugo! Aliás, eu posso falar um pouquinho mais do Hugo, que é uma pessoa que eu conheço, frequenta minha casa, dei a ele aquilo que eu tenho de mais importante para ser o padrinho, que é meu filho. Então, o Hugo tem uma história realmente incrível, incrível, incrível. E é engraçado, né? Ele fala, poliglota, fala os idiomas, viaja bastante. E não foi na escola que ele aprendeu, não, gente. Curiosamente, ele pega o livro. E quando eu fui viajar e nós nos encontramos, eu falei, gente, será que ele tá falando mesmo? Porque uma hora tá falando espanhol, outra hora tá falando francês, outra hora... Eu falei, mas a pessoa interage, então eu acho que é verdade, né? E aí eu tive a certeza, quando a gente se encontrou na Grécia, que o grego elogiou ele, falando que ele fala melhor que os próprios gregos, né, gente? Então, o Hugo é pura inspiração. Que entrega incrível, viu, Hugo? Muito bom mesmo. Eu tô colocando as observações aqui do que tem se destacado na fala de cada um. Tô colocando aqui no chat. Então, compartilha, né? Oi. Com licença. Tem uma pessoa aí, um convidado seu chamado Éden Domingues. Tá aí, viu? Opa, Éden, seja muito bem-vindo. Tô vendo aqui a carequinha dele. Olha, o futuro coautor, hein? Seja muito bem-vindo, Éden. Muito prazer ter você aqui com a gente, viu?